5 jogadores que simplesmente tinham um potencial para serem dos melhores do mundo e não conseguiram atingir esse potencial. Mario Götze, é verdade, o herói do Mundial 2014, a determinada altura da sua carreira, era uma das maiores promessas do mundo do futebol, mas a verdade é que nunca conseguiu atingir o potencial que se esperava dele. Tudo na carreira do Götze começou de forma brilhante. Na época 2010-2011, não só o Götze individualmente faz uma época incrível, como consegue ganhar o campeonato alemão com o Borussia Dortmund, mas a verdade é que ninguém esperava que as coisas fossem acontecer como aconteceram daí para a frente. Nesse mesmo ano, 2010-2011, nessa época, o Götze ganhou o prémio de Golden Boy, o que equivale à bola de ouro dos jogadores mais jovens, ou seja, ele era o melhor jogador jovem do mundo, o potencial era astronómico. O Götze fez mais 2 anos no Dortmund a um nível altíssimo e, como é habitual, quando um jogador brilha muito na Alemanha, acaba no Bayern. O Bayern pagou a cláusula de rescisão do Götze, que na altura era de 37 milhões de euros, e contratou uma das maiores promessas não só da Alemanha, mas do mundo. Os primeiros 2 anos do Götze no Bayern foram bastante positivos. No primeiro ano, o Götze fez nada mais nada menos do que 15 golos e 13 assistências. Na segunda época, fez 15 golos e 3 assistências. E no meio disso, em 2014, como todos sabemos, o momento alto da carreira do Götze, o Götze foi quem decidiu o Mundial 2014, marcou o gol da final contra a Argentina, e ninguém esperava que esse fosse efetivamente o momento mais alto da carreira do Götze e que daí para cá a carreira dele viesse sempre a descer. A carreira do Götze até 2014 foi sempre a subir. Toda a gente esperava que ela continuasse a subir, mas a verdade é que daí para cá foi uma constante queda livre e ele acabou por sair do Bayern de Munique em 2016-2017 para regressar ao Borussia Dortmund. O Götze regressa ao Dortmund e faz 3 anos bons, não ao nível que se esperava anteriormente que o Mario Götze conseguisse chegar, mas faz 3 anos aceitáveis, mas acaba o seu contrato e sai a custo zero para o PSV da Holanda. Isto demonstra aquilo que foi o fracasso da carreira do Götze. Ele, ali próximo de 2014, 2013, era a maior promessa do mundo, decidiu um Mundial, era importante numa equipa como o Bayern, e em 2020 saiu de graça para ir jogar futebol na Holanda. Acho que toda a gente, a determinada altura da carreira do Götze, quando ele era mais novo, quando imaginava o futuro da carreira do Götze, não o imaginava com 30 anos a jogar no Frankfurt, sem disputar títulos, sem jogar Champions, sem ser chamado para a seleção nacional regularmente. Portanto, acho que foi um dos maiores flops da história do futebol, principalmente no futebol mais recente. O Götze, que a determinada altura foi o melhor jovem do mundo e que neste momento é só mais um jogador bom. El Shaarawy foi, sem dúvida, uma das maiores promessas dos últimos anos do futebol europeu. Os fãs do FIFA sabem muito bem disto, os fãs do futebol também. El Shaarawy é um jogador que apareceu de forma meteórica e este é o grande problema da maior parte destas grandes promessas. Acontece tudo muito rápido e quando eles dão por ela já têm 30 anos e não chegaram nem a metade do potencial que era suposto. O El Shaarawy apareceu no Milan, como eu digo, de forma meteórica, explodiu e na época de 12-13 faz uma época completamente fenomenal. Em 46 jogos faz 19 golos e 2 assistências, tornou-se o jogador mais novo de sempre do Milan a marcar na Champions League. Tudo correu bem e rápido e acho que todos nós esperávamos que o El Shaarawy dali para a frente não tinha como falhar. Quem o via jogar era um jogador fantástico, já estava a afirmar-se num dos maiores clubes da Europa. Mas a verdade é que rapidamente as coisas começaram a correr mal por causa das lesões. O El Shaarawy teve muitas lesões, o que fez com que ele não conseguisse jogar com consistência no Milan. Ele acaba por ser emprestado em 2015 para o Mónaco. As coisas não correram bem no Mónaco. Depois é emprestado à Roma
E na Roma ele consegue voltar a encontrar o seu futebol, voltar a ter anos de consistência sem muitas lesões e faz 2 a 3 boas épocas na Roma, a marcar mais do que 10 golos por época. Mas a verdade é que depois teve mais uma lesão grave e acaba por desistir do futebol europeu e foi para a China. A verdade é que todos nós sabemos que ninguém vai para a China porque as coisas estão a correr bem a nível desportivo. Ele foi para a China, teve lá 2 anos, em 2020, 2021 regressou à Roma e daí para cá tem sido um jogador bastante útil à Roma. Neste momento é um jogador útil para o José Mourinho, mas não é nem de perto nem de longe um jogador que poderia ter sido e que todos nós esperávamos que fosse. O momento alto da carreira dele foi mesmo a época onde ele explodiu, mas explodiu e pronto, ficou por aí. Depois daí para a frente foi sempre a cair, infelizmente muito por causa de lesões. Mais um talento que não foi desperdiçado, mas não foi totalmente aproveitado. O Mario Balotelli deve ser um dos casos mais assustadores de como desperdiçar talento. Ele, a determinada altura, era, tal como o Götze, o maior talento do mundo. Era o maior jovem do mundo, ganhou o Golden Boy, e tal como o El Shaarawy e como o Götze também, apareceu num grande clube. E normalmente os jogadores que aparecem já em contexto de grande clube torna-se mais fácil manterem-se no topo porque já lá estão. O Mario Balotelli explodiu no Inter em 2008-2009, faz uma época incrível, com 31 jogos e 10 golos. No ano seguinte volta a fazer uma boa época e é transferido para a Inglaterra, para o Manchester City, onde faz 2 épocas muito boas, mas com muitos problemas comportamentais, com o treinador, fora do futebol. Muita polémica à volta do Balotelli começou a aparecer. A personalidade difícil dele começou a vir à tona e isso começou-se a ver no futebol e ele começou a ser um jogador cada vez mais inconsistente. Em 2012-2013 é transferido para o Milan e faz 2 anos de alto nível, mas infelizmente de mais e mais polémicas. E daí volta para a Inglaterra e é transferido para o Liverpool. Ele andou entre os rivais em Inglaterra e os rivais em Itália, e em Liverpool as coisas correm mal naquilo que toca ao jogo jogado. Fez 28 jogos, marcou apenas 4 golos. No seu ano no Liverpool, o Balotelli foi considerado uma das piores contratações do ano e é considerado ainda hoje uma das piores contratações do Liverpool, o que não é fácil, porque são várias. Ele foi contratado para substituir o Luís Soares e as coisas correram francamente mal. O Liverpool no ano seguinte decidiu emprestá-lo de volta à Itália. O Balotelli regressou ao Milan e as coisas aí foi a gota d'água, correram muito mal. Foi o segundo ano seguido da carreira do Balotelli onde as coisas correram mal. Ele marcou apenas 1 gol na Liga Italiana e daí para cá nunca mais o Balotelli chegou a um clube de topo. Depois do Milan veio o Nice e aí ele voltou a ter bons números. No primeiro ano faz 17 golos em 28 jogos e na segunda época faz uma época incrível ao serviço do Nice, com 38 jogos e 26 golos. Mas depois, como é normal na carreira do Balotelli, há assim uns flashes de brilho e que demonstram efetivamente que ele poderia ser um jogador fantástico, mas ele nunca consegue fazer isso durante muito tempo. E no terceiro ano, no Nice, ele fez 0 golos, saiu a meio da época para o Marselha e teve uma segunda metade da época em Marselha boa, mas acaba por sair imediatamente na época seguinte porque, mais uma vez, muitos problemas em domar a fera que é o Balotelli. Ele acabou por ser um jogador que já nenhum clube queria, porque era um jogador que envenenava tudo em que tocava. Todo o sítio onde ele ia, ele não conseguia ter um sucesso a médio prazo. Era sempre conseguir uma meia época boa, como foi na primeira passagem pelo Milan, ou conseguiu uma boa época. Nunca conseguia mais do que isso e acabava sempre por trazer problemas aos clubes, porque acabava sempre qualquer coisa em tribunal, ou era expulso e apanhava 4 ou 5 jogos. E ele sai do Nice, vai para Marselha, como eu disse, e depois volta à Itália jogar em equipas bastante
fora daquilo que é a luta pelo título. Jogou no Brescia um ano, depois jogou no Monza, depois foi para a Turquia e neste momento está a jogar no campeonato suíço. Portanto, nós podemos ver que a carreira do Balotelli foi uma montanha russa com momentos muito, muito bons, mas infelizmente com muito mais momentos maus, não só dentro de campo como fora de campo. O Balotelli chegou a dizer que um dia que ia ganhar a Bola de Ouro, tinha a certeza que ia ganhar a Bola de Ouro, nem perto da Bola de Ouro passou. Foi claramente um dos maiores flops dos últimos anos no futebol mundial. O Alexandre Pato é sem dúvida um dos casos mais estranhos do futebol. Ele apareceu no Brasil, normal, mais um brasileiro que tinha tudo, pelos vistos, tinha tudo para se ingrar na Europa. O Milan foi buscá-lo e a verdade é que os primeiros 4 a 5 anos no Milan foram fantásticos. Até a época de 2010-2011, o Alexandre Pato estava a encantar o mundo. Era um dos melhores jogadores do mundo e de repente tudo desabou. Em 2009 o Alexandre Pato ganhou o Golden Boy e estava no topo do futebol europeu. O Milan ganha a Série A. O Alexandre Pato faz 3 anos muito bons, como eu disse. Mas em 2012 pouco jogou, tudo por causa de lesões. As lesões começaram a atrapalhar a carreira do Alexandre Pato. Ele pouco jogou em 2012 e o Milan acabou por se livrar do Alexandre Pato e ele regressa ao Brasil para o Corinthians. A passagem no Corinthians não foi muito boa e ficou marcada por um dos momentos mais negros da história do Corinthians, que o Alexandre Pato falhou um penalti decisivo, decidiu fazer uma panenca e falhou, e por causa desse penalti ele acabou por ficar num ambiente insuportável no Corinthians, os adeptos já não o queriam, e ele acabou por ir para o São Paulo. Faz 2 anos bons no São Paulo e consegue voltar à Europa em 2015-2016 por empréstimo do Corinthians, porque ele ainda era do Corinthians, teve 2 anos emprestado ao São Paulo, foi por empréstimo do Corinthians para o Chelsea. Ele foi para o Chelsea, esteve lá 6 meses e jogou 2 jogos. As coisas não correram bem e ele acaba por ser transferido para o Villarreal, tem mais uma oportunidade na Europa, em Espanha, e mais uma vez as coisas não correm bem. A ida do Alexandre Pato para o Villarreal correu muito melhor do que se calhar esperavam a nível monetário, não correu muito bem a nível desportivo, mas a verdade é que o Villarreal pagou 3 milhões de euros pelo Pato e em apenas uma época vendeu por 20 milhões de euros e o Pato foi para a China e aqui podemos dizer que praticamente se encerra a carreira do Alexandre Pato, a possibilidade dele chegar ao potencial que tinha prometido. Ele depois da China voltou para o Brasil. Neste momento o Alexandre Pato está desempregado, ele não está reformado, mas não tem clube, simplesmente ninguém o quer. E a verdade é que se olharmos para a carreira do Alexandre Pato, ele começou demasiado bem, explodiu, era uma das maiores promessas do mundo, ganhou a tal Bola de Ouro dos jovens, fez 3 anos bons em Itália e sem ser os 3 anos bons que ele fez no Milan, nunca mais esteve a um nível minimamente interessante. Nem na Europa, nem no Brasil, nem na China. E o jogador que ganhou a Golden Boy de 2009, em 2023, está sem clube, está desempregado. E ele não é velho, ele tem 33 anos e está desempregado. Desde 2016 que não joga na Europa a um nível alto. Portanto, foi claramente um dos casos mais estranhos e tristes do futebol. Acho que todos nós esperávamos uma carreira brilhante para o Alexandre Pato. Não foi isso que aconteceu. O novo Messi, o melhor produto da formação do Barcelona. Isto era o que diziam que o Bojan Krikic ia ser, ou era na altura. Ele que até hoje dizem que é o melhor jogador a nível de formação do Barcelona. Acho que fez mais de 800 golos em 7 anos, até os seus 16 anos. Algo completamente ridículo. Tornou-se no jogador mais jovem de sempre a jogar pelo Barcelona, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Barcelona. Recorde esse que era do Messi. Ou seja, no início tudo parecia que ia por um rumo de sucesso. Ele vinha da formação do Barcelona, uma das maiores formações do mundo. As coisas começaram muito bem, bateu inclusive recordes que eram do Messi. Já era chamado por todo o mundo de o novo Messi, ou ainda melhor que o Messi a nível de potencial. Mas a verdade é que hoje, em 2023, ele está reformado e a carreira dele
não passou nem perto daquilo que foi a carreira do Messi, e nós vamos tentar perceber porquê. Nos primeiros 3 anos de Barcelona Sénior, as coisas correram muito bem. Ele, nesses 3 anos, fez sempre mais do que 10 golos, jogou bastante, e lá está, a imprensa pegou nisso e fez um filme. Ele estava a ser constantemente comparado com o Messi, acabou por ser chamado à seleção nacional, e foi aí que as coisas começaram a sair cá para fora. O Bojan Krikic na seleção nacional teve um ataque de ansiedade e a federação na altura mascarou isso como ele estava doente e mandou-o para casa. E daí para a frente foi muito visível que todo o filme que fizeram à volta da carreira dele, comparações com Messi, que ele ia ser o melhor jogador do mundo, que era o melhor jovem da atualidade, colocaram num patamar altíssimo e ele sofreu imenso de ataques de ansiedade e que na verdade ele tinha só 17 anos, ele era um miúdo de 17 anos e o mundo via-o como um dos melhores jogadores do mundo. Eu tinha potencial para chegar lá. E isso não é fácil, obviamente. Um miúdo de 17 anos pode querer muita coisa, de certeza que não é isso que quer. Apesar disso tudo, ele jogou no Barcelona até 2011. Obviamente não conseguiu depois soltar-se desses problemas e mostrar o futebol que mostrou no impacto inicial. Acaba por sair do Barcelona para ir para a Itália. Em Itália passou pela Roma, passou pelo Milan, depois foi para o Ajax, para a Holanda. Depois acabou por ir para a Inglaterra, mas nunca mais foi o mesmo jogador. Nunca mais conseguiu demonstrar aquilo que se esperava dele e acabou por cair no esquecimento. Ele acaba por nunca mais conseguir ser relevante em nenhum clube. Acabou depois por até ir para o Canadá jogar para o Montreal e em 2021 e 2022 jogou no Japão. Neste momento, 2023, ele tem nada mais do que 32 anos e está reformado. Isto é uma notícia bastante recente. Ele reformou-se, acho que a semana passada ou há 2 semanas. Por isso, esta carreira, sim, podemos dizer que foi uma autêntica catástrofe, não só a nível desportivo, mas também a nível de vida. E ele já o disse em várias entrevistas que o futebol destruiu a vida dele, que a adolescência dele foi destruída, o início da jovem adulta foi destruída, e que só quando ele saiu dos holofotes e começou a ser esquecido e depois foi para o Canadá e para o Japão, só aí é que ele conseguiu ser minimamente feliz e ter dias positivos. Durante a carreira em que se esperava algo dele, ele diz que se sentiu sempre sob uma pressão gigante. E este problema que aconteceu com ele acontece com milhares de jogadores todas as épocas. Claro que o dele fala-se mais porque o potencial que ele tinha era absurdo e também o contexto onde ele estava inserido era muito alto, mas a verdade é que isto é um problema do futebol e este foi claramente o caso mais alarmante. Ele tinha potencial efetivamente para ser um jogador de top mundial e não conseguiu por questões psicológicas. Portanto, o talento não é suficiente e infelizmente o Bojan Krikic sofreu muito com a realidade que é o futebol hoje em dia, a pressão que um jovem tem que sofrer logo aos 17 anos pela mídia, pela imprensa, pelos adeptos, pelos empresários, por tudo. E foi uma carreira muito ao lado daquilo que se esperava. Estes foram 5 dos maiores promessas da história do futebol que floparam, principalmente da história recente. Se quiserem que eu traga mais deste tipo de vídeos, digam nos comentários, metam like, subscrevam. Tchau!